Amados irmãos e irmãs, nesta madrugada sagrada, nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar aqui com vocês neste momento especial de comunhão com o Altíssimo. Quando o mundo dorme, nós escolhemos vigiar e buscar a face do Senhor, porque sabemos que Ele nunca dorme nem cochila, como está escrito em Salmos capítulo 121 versículo 4, não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Exaltemos ao nosso Deus com todo o nosso coração. Senhor, Tu és santo, santo, santo. Como proclama Isaías capítulo 6 versículo 3, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de toda a honra e louvor, pois és o Criador dos céus e da terra. Apocalipse capítulo 4 versículo 11 declara, digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Louvamos Teu nome santo, porque Tu és fiel em todas as Tuas promessas. Como está escrito em Lamentações capítulo 3 versículos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a Tua fidelidade. Tu és o nosso Pai Celestial, cheio de amor e compaixão. João capítulo 3 versículo 16 nos lembra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glorificamos Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Tu és o caminho, a verdade e a vida, conforme João capítulo 14 versículo 6. Exaltamos ao Espírito Santo, nosso Consolador e Guia, que nos ensina todas as coisas e nos lembra das palavras de Jesus, como está em João capítulo 14 versículo 26. Nesta madrugada, reconhecemos nossa necessidade de perdão e purificação. Senhor, humildemente nos prostramos diante de Ti pedindo perdão por nossos pecados e transgressões. Como está escrito em 1 João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que falhamos em Te honrar com nossas palavras, pensamentos e ações. Isaías capítulo 1 versículo 18 declara, vinde então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Purifica nossos corações, transforma nossa mente e renova nosso espírito. Salmos capítulo 51 versículo 10 súplica, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Agora, nos revestimos da armadura completa de Deus, conforme Efésios capítulo 6 versículos 10 a 18 nos ensina. Nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomamos toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Cingimos nossos lombos com a verdade, vestimos a couraça da justiça, calçamos nossos pés na preparação do Evangelho da paz, tomamos o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, colocamos o capacete da salvação e empunhamos a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Senhor, cobre com Teu sangue precioso nossas vidas e todos aqueles que amamos. Apocalipse capítulo 12 versículo 11 declara que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Protege nossos filhos, cônjuges, pais, familiares e amigos queridos. Salmos capítulo 91 versículo 11 promete, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Derrama tua proteção sobre nossas casas, nossos trabalhos e todos os nossos caminhos. Isaías capítulo 54 versículo 17 proclama, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque somos filhos do Altíssimo. Agora, adentramos no propósito principal desta oração poderosa. Nesta madrugada sagrada, declaramos que Deus vai quebrar toda maldição e liberar bênçãos abundantes sobre nossas vidas. A madrugada sempre foi um tempo especial de comunhão com o Criador. Jesus mesmo se levantava de madrugada para orar,
como registra Marcos capítulo 1 versículo 35. E, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Este é o momento em que o véu entre o natural e o sobrenatural se torna mais tênue, onde os céus se abrem para derramar misericórdia e poder divino. Muitas vezes, problemas persistentes em nossa vida têm raízes espirituais profundas que precisam ser quebradas pelo poder sobrenatural de Deus. Algumas batalhas só podem ser vencidas através da oração fervorosa e jejum, como Jesus ensinou em Marcos capítulo 9 versículo 29, e disse-lhes: esta casta não pode sair por coisa alguma, a não ser por oração e jejum. Há maldições geracionais que passam de geração em geração, afetando famílias inteiras com padrões de pobreza, enfermidade, relacionamentos destrutivos e fracassos repetitivos. Mas louvado seja Deus, porque Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, conforme Gálatas capítulo 3 versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O sangue de Jesus tem poder para quebrar qualquer maldição e toda a obra das trevas. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 declara: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Neste momento profético, declaramos que toda maldição lançada contra nossa vida, nossa família e nossos projetos está sendo quebrada pelo poder do nome de Jesus. Não importa quanto tempo essas forças malignas estejam operando, hoje elas encontram seu fim definitivo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, como afirma 1 João capítulo 4 versículo 4. Senhor, quebra agora toda maldição de pobreza que possa estar sobre nossa vida financeira. Tu és Jeová Jireh, nosso provedor, e tua palavra em Filipenses capítulo 4 versículo 19 promete: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Desfaz toda barreira que impede o fluxo das bênçãos financeiras que já determinaste para nós. Quebra toda maldição de enfermidade que possa estar afligindo nossos corpos. Tu levaste sobre ti nossas enfermidades e carregaste com as nossas dores, conforme Isaías capítulo 53 versículos 4 e 5. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. Declara saúde e vida sobre cada célula, cada órgão, cada sistema do nosso corpo. Destrói toda maldição que ataca nossos relacionamentos familiares. Restaura a harmonia em nossos lares, traz reconciliação onde há divisão, perdão onde há mágoa e amor onde há frieza. Malaquias capítulo 4 versículo 6 promete que tu converterás o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Quebra toda maldição de solidão e traz o cônjuge ideal para aqueles que esperam por um relacionamento abençoado. Gênesis capítulo 2 versículo 18 declara: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Anula toda palavra negativa que foi proferida contra nós por pessoas que nos feriram. Provérbios capítulo 18 versículo 21 ensina que a morte e a vida estão no poder da língua, mas nós declaramos vida abundante sobre nosso destino. Onde tentaram plantar morte, Deus fará brotar vida nova e abundante. Toda profecia de fracasso se torna profecia de sucesso pelo poder transformador do Altíssimo. Senhor, neste momento quebramos toda maldição que opera através de objetos ou práticas ocultistas que possam ter sido introduzidos em nossa vida no passado. Deuteronômio capítulo 7 versículo 26 ordena: não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Purifica nossa história, nossa linhagem familiar e nosso futuro de toda contaminação espiritual. Quebramos agora toda maldição de fracasso nos estudos e na vida profissional. Tu nos deste uma mente brilhante capaz de aprender e crescer. Provérbios capítulo 1 versículo 5 declara: ouça o sábio e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Derrama sobre nós o espírito de sabedoria e revelação para que possamos prosperar em todas as áreas da vida. Anulamos toda inveja e olho gordo que foi lançado contra nossos bens, nossa família e nossos sonhos. Porque tu és o nosso protetor e escudo, conforme Salmos capítulo 3 versículo 3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Nenhuma inveja pode tocar aquilo que está debaixo da tua proteção divina. Agora declaramos que as comportas do céu se abrem para derramar bênçãos sem medida sobre nossa vida.
Malaquias capítulo 3 versículo 10 promete: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Que venham sobre nós as bênçãos de Abraão, conforme Gálatas capítulo 3 versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Somos herdeiros das promessas de Deus e recebemos a herança dos santos. Declaramos que portas sobrenaturais se abrem para nosso progresso. Apocalipse capítulo 3 versículo 8 proclama: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Deus abre caminhos onde não há caminho e faz brotar rios no deserto da nossa situação atual. Nesta madrugada profética, declaramos que novos tempos chegaram para nossa vida. Isaías capítulo 43 versículo 19 anuncia: Eis que farei uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Aquilo que parecia impossível se torna possível, porque para Deus não há impossível algum, conforme Lucas capítulo 1 versículo 37. Declaramos multiplicação sobrenatural em nossas finanças. Aquele que multiplicou os pães e peixes para alimentar multidões fará o mesmo com nossos recursos. 2 Coríntios capítulo 9 versículo 8 promete: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Proclamamos restauração total daquilo que o gafanhoto comeu. Joel capítulo 2 versículo 25 declara: E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Deus vai devolver com juros tudo aquilo que foi roubado de nós pelas forças das trevas. Onde havia escassez, haverá abundância. Onde havia tristeza, haverá alegria transbordante. Salmos capítulo 30 versículo 11 declara: Tornaste o meu pranto em folguedo, despiste o meu saco, e me cingiste de alegria. Declaramos que conexões divinas chegam à nossa vida. Pessoas certas no tempo certo para nos ajudar a alcançar nosso destino profético. Provérbios capítulo 27 versículo 17 ensina: Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Deus trará relacionamentos que nos edificarão e nos impulsionarão para frente. Proclamamos criatividade sobrenatural e ideias inovadoras que trarão prosperidade. Tu és o Deus criativo que falou e os mundos vieram à existência. Essa mesma criatividade habita em nós através do Espírito Santo. Efésios capítulo 2 versículo 10 nos lembra: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Recebemos estratégias do céu para prosperar em nossos negócios, carreira e ministério. Senhor, nesta hora santa quebramos toda palavra de morte que foi proferida contra nossos sonhos e visões. Onde disseram que não conseguiríamos, tu dizes que somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8 versículo 37 proclama: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Nossos sonhos não morreram, eles apenas estavam adormecidos esperando por este momento de ressurreição sobrenatural. Declaramos que a unção de Esther vem sobre nossa vida para nos posicionar estrategicamente nos lugares que Deus preparou para nós. Esther capítulo 4 versículo 14 nos lembra que talvez tenhamos chegado ao reino para um tempo como este. Nosso tempo de favor chegou e não será desperdiçado. Quebrantamos toda maldição de atraso que fazia com que chegássemos sempre depois do tempo certo. A partir de agora, estaremos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 nos ensina que há tempo para todo propósito debaixo do céu, e este é nosso tempo de colher aquilo que plantamos com lágrimas. Anulamos toda barreira que impedia nosso crescimento espiritual. A partir desta madrugada, experimentaremos uma sede maior pela palavra de Deus, uma fome pela oração e um amor mais profundo pelo Senhor. Salmos capítulo 42 versículo 1 expressa: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Quebramos toda cegueira espiritual que nos impedia de discernir os tempos e as estratégias de Deus. Efésios capítulo 1 versículo 18 ora para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para sabermos qual é a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da herança de Deus nos santos.
Declaramos que a sabedoria de Salomão vem sobre nós para tomarmos decisões acertadas. 1 Reis capítulo 3 versículo 9 registra o pedido de Salomão. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Esta sabedoria nos guiará para investimentos corretos, relacionamentos saudáveis e escolhas que honram a Deus. Proclamamos que toda porta que se fechou injustamente se abre novamente pelo poder sobrenatural de Deus. Isaías capítulo 22 versículo 22 declara: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Jesus tem as chaves e ninguém pode resistir à sua autoridade quando ele determina que é hora de abrir novos caminhos para nós. Quebramos toda maldição de isolamento que nos mantinha afastados das pessoas que Deus queria usar para nos abençoar. Eclesiastes capítulo 4 versículo 12 ensina que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Deus nos conectará com pessoas que fortalecerão nossa fé e nos ajudarão a prosperar. Anulamos toda maldição que atacava nossa autoestima e valor próprio. Somos filhos e filhas do Rei dos Reis. 1 João capítulo 3 versículo 1 exclama: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Nossa identidade não é definida por fracassos passados, mas pela realeza que temos em Cristo Jesus. Declaramos libertação de toda ansiedade e depressão que tentava roubar nossa paz. Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7 nos orienta: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz que vem de Deus inunda nossa mente e coração agora mesmo. Quebramos toda maldição que causava divisão em nossa família. A partir desta oração, haverá mais compreensão, perdão e amor entre nós e nossos familiares. Salmos capítulo 133 versículo 1 celebra: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus derrama óleo da reconciliação sobre relacionamentos que estavam feridos. Proclamamos cura emocional para traumas do passado que ainda causavam dor em nosso coração. Isaías capítulo 61 versículo 3 promete que Deus veio para dar óleo de gozo em lugar de tristeza e vestes de louvor em lugar do espírito angustiado. Nosso passado doloroso se transforma em testemunho de vitória para encorajar outras pessoas. Senhor, declaramos que toda semente de bem que plantamos no passado e que parecia não ter germinado, agora brota com força sobrenatural. Gálatas capítulo 6 versículo 9 nos encoraja: E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Chegou nossa época de colheita abundante. Aquelas orações que fizemos e pareciam não ter sido respondidas, hoje recebem resposta dupla. Quebramos toda maldição de esquecimento que fazia com que pessoas importantes se esquecessem de nós na hora das oportunidades. A partir de agora, seremos lembrados para promoções, contratos, negócios e bênçãos. Ester capítulo 6 versículo 1 mostra como Deus fez o rei se lembrar de Mardoqueu na hora certa. Assim será conosco. Anulamos toda maldição que causava acidentes e problemas repetitivos. Salmos capítulo 91 versículo 11 e 12 promete: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Os anjos de Deus nos protegem e nos guardam de todo mal. Declaramos que nossos filhos serão protegidos de toda influência maligna e crescerão no caminho do Senhor. Provérbios capítulo 22 versículo 6 orienta: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nossas futuras gerações andarão na luz do Senhor e experimentarão bênçãos crescentes. Quebrantamos toda maldição que impedia nossa mente de funcionar com clareza e excelência. Daniel capítulo 1 versículo 20 registra que Daniel e seus amigos foram achados 10 vezes mais sábios que todos os magos e astrólogos do reino. Esta mesma sabedoria supernatural opera em nossa mente agora. Proclamamos que ideias milionárias e revelações transformadoras vêm até nós através de sonhos, visões e momentos de oração. Jó capítulo 33 versículo 14 e 15 declara: Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonhos e em visões de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama.
Deus nos dará estratégias celestiais para prosperar na terra. Nesta madrugada poderosa, quebramos toda maldição que atacava nossa fé e nos fazia duvidar das promessas de Deus. A partir de agora, nossa fé se fortalece diariamente e vemos o impossível se tornar possível em nossa vida. Marcos capítulo 9 versículo 23 declara: Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Nossa incredulidade é substituída por uma fé inabalável. Anulamos toda palavra de limitação que foi plantada em nossa mente desde a infância. Onde nos disseram que éramos incapazes, Deus diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, conforme Filipenses capítulo 4 versículo 13. Não há limite para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Declaramos que dons e talentos que estavam dormentes em nós são despertados pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 4 nos ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Descobriremos talentos que nem sabíamos que possuíamos e os usaremos para a glória de Deus e nosso progresso. Quebramos toda a maldição que causava desperdício de recursos financeiros. A partir desta oração, teremos sabedoria para administrar bem o dinheiro que Deus colocar em nossas mãos. Provérbios capítulo 21 versículo 20 ensina: Tesouro desejável e azeite é na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Seremos sábios administradores da prosperidade que está chegando. Proclamamos que nossa casa se torna um centro de bênçãos de onde fluem vida, paz e prosperidade para nossa família e comunidade. Josué capítulo 24 versículo 15 declara: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nossa residência é consagrada ao Altíssimo e se torna território santo onde o mal não pode entrar. Anulamos toda a maldição que nos fazia sempre chegar atrasados aos compromissos importantes. A partir de agora, temos o tempo sob nosso controle porque Deus nos ajuda a organizarmos nossa agenda segundo sua sabedoria. Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 nos lembra que há tempo para todo propósito, e estaremos sempre no tempo certo de Deus. Senhor, quebramos toda maldição de confusão mental que nos impedia de tomar decisões claras e acertadas. A partir desta madrugada, nossa mente funciona com a clareza de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 16 declara: Mas nós temos a mente de Cristo. Pensamos como Jesus pensa e escolhemos como Ele escolheria. Declaramos que toda barreira linguística é removida de nossa vida. Se precisarmos aprender novos idiomas para nosso progresso, Deus nos dará facilidade sobrenatural para assimilar línguas estrangeiras. Atos capítulo 2 versículo 4 registra que no Pentecostes todos falaram em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Anulamos toda a maldição que causava problemas repetitivos com documentos, papeladas e processos burocráticos. A partir de agora, nossos documentos tramitam com rapidez e nossos processos são resolvidos com favor divino. Neemias capítulo 2 versículo 8 mostra como Deus concedeu favor diante das autoridades para que tudo fosse resolvido rapidamente. Quebramos toda a maldição que nos fazia sempre escolher as pessoas erradas para relacionamentos e sociedades. O Espírito Santo nos dará discernimento para reconhecer pessoas de caráter e nos afastar daquelas que poderiam nos prejudicar. Provérbios capítulo 27 versículo 14 adverte sobre más companhias, mas Deus nos conectará com relacionamentos que nos edificam. Proclamamos que nossa intuição espiritual se torna aguçada para perceber oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. Muitas vezes as bênçãos passam por nós disfarçadas e não as reconhecemos. A partir de agora, temos olhos espirituais abertos para ver cada porta que Deus abre. Apocalipse capítulo 3 versículo 7 promete que quando Cristo abre, ninguém fecha. Declaramos que problemas crônicos de saúde que nos acompanhavam há anos encontram sua cura definitiva nesta madrugada. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos opera em nosso corpo físico, trazendo restauração completa. Romanos capítulo 8 versículo 11 afirma que se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará nossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. Anulamos toda maldição que causava desconfiança excessiva e nos impedia de construir relacionamentos sólidos e duradouros. A partir desta oração, nosso coração se abre para receber e dar amor genuíno. 1 João capítulo 4 versículo 18 ensina que no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Quebramos toda a maldição que nos fazia sempre estar no lugar errado na hora errada. A partir de agora,
nossa vida flui em perfeita sincronização com os planos de Deus. Romanos capítulo 8 versículo 28 assegura que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Estamos no centro da vontade divina e tudo coopera para nosso bem. Proclamamos que vícios e dependências que tentavam nos escravizar são quebrados pelo poder libertador de Jesus Cristo. Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, conforme 2 Coríntios capítulo 3 versículo 17. Somos livres de toda forma de escravidão e andamos na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Declaramos que nossa casa se torna próspera e nossos negócios florescem. Deuteronômio capítulo 8 versículo 18 nos lembra que é Deus quem nos dá força para adquirir riquezas. Não é por nossa força nem poder, mas pelo Espírito do Senhor que prosperamos. Quebramos toda maldição que causava perda de objetos importantes e documentos valiosos. A partir de agora, cuidamos bem de nossos bens e eles são protegidos por anjos guardiões. Salmos capítulo 121 versículo 7 e 8 declara: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Senhor, nesta hora profética anulamos toda maldição que atacava nossa capacidade de liderança e influência positiva. Tu nos criaste para ser cabeça e não cauda, para estar em cima e não embaixo, conforme Deuteronômio capítulo 28 versículo 13. Manifestamos a liderança de Cristo que há em nós para abençoar muitas vidas. Quebramos toda maldição que causava timidez excessiva e nos impedia de falar em público ou defender nossas ideias. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, segundo 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7. Nossa voz se torna poderosa para proclamar verdades que transformam vidas. Declaramos que toda tentativa de manipulação e controle mental sobre nós é desfeita agora mesmo. Nossa mente pertence a Cristo e ninguém mais tem autoridade sobre nossos pensamentos. 2 Coríntios capítulo 10 versículo 5 ensina que destruímos os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Anulamos toda maldição que nos fazia sempre aceitar menos do que merecíamos. Somos filhos do Rei e merecemos o melhor que Deus tem preparado para nós. Jeremias capítulo 29 versículo 11 declara: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O plano de Deus para nós é sempre o melhor. Proclamamos que nossa criatividade artística e musical é liberada para glorificar a Deus e abençoar pessoas. Se há talentos artísticos dormentes em nós, eles são despertados agora pelo Espírito Santo. Salmos capítulo 33 versículo 3 nos convida: Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Deus nos usa como instrumentos de sua beleza e criatividade. Quebramos toda a maldição que causava acidentes de trânsito e problemas com veículos. Nossos meios de transporte são cobertos pelo sangue de Jesus e funcionam perfeitamente. Salmos capítulo 91 versículo 11 promete que os anjos recebem ordem para nos guardar em todos os nossos caminhos. Declaramos proteção divina sobre nossa locomoção. Anulamos toda a maldição que atacava nossa memória e capacidade de aprendizado. A partir desta madrugada, nossa mente se torna como uma esponja que absorve conhecimento com facilidade. João capítulo 14 versículo 26 promete que o Consolador, o Espírito Santo, nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto Jesus nos disse. Nossa memória é restaurada e fortalecida. Quebramos toda a maldição que causava problemas legais e complicações com a justiça. A partir de agora, a lei trabalha a nosso favor e encontramos favor diante de juízes e autoridades. Provérbios capítulo 21 versículo 1 declara: Como ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina para onde quer. Deus inclina o coração das autoridades para nos favorecer. Declaramos que toda tentativa de calúnia e difamação contra nosso nome é desfeita. Nossa reputação é restaurada e nossa honra é estabelecida. Provérbios capítulo 22 versículo 1 ensina que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e a boa fama do que a prata e o ouro. Deus protege nosso nome e nossa imagem. Proclamamos que problemas com tecnologia e equipamentos eletrônicos são resolvidos. Nossa relação com a tecnologia se torna harmoniosa e produtiva.
Assim como Deus capacitou Bezalel com sabedoria para trabalhar com metais e pedras preciosas em Êxodo capítulo 31 versículo 3, Ele nos dá habilidade para lidar com as ferramentas modernas. Anulamos toda maldição que causava desperdício de tempo com atividades improdutivas. A partir de agora, usamos nosso tempo com sabedoria e propósito. Efésios capítulo 5 versículo 16 nos orienta a remir o tempo por quantos dias são maus. Cada minuto de nossa vida conta para a eternidade e para nosso progresso. Quebramos toda maldição que nos fazia sempre receber más notícias. A partir desta oração, nossa vida se enche de boas novas e notícias que alegram nosso coração. Isaías capítulo 52 versículo 7 celebra: conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Somos receptores e transmissores de boas notícias. Senhor, declaramos que nossa vida se torna um testemunho vivo do Teu poder transformador. Pessoas ao nosso redor verão a mudança em nós e glorificarão a Deus. Mateus capítulo 5 versículo 16 nos ensina: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Somos luz em meio às trevas deste mundo. Quebramos toda maldição que causava problemas com a vizinhança e conflitos no ambiente onde vivemos. A partir de agora, a paz e a harmonia ao nosso redor. Romanos capítulo 12 versículo 18 nos orienta: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Deus derrama espírito de paz sobre nossos relacionamentos. Anulamos toda maldição que atacava nosso sono e descanso. A partir desta madrugada, dormimos em paz e acordamos renovados. Salmos capítulo 4 versículo 8 declara: em paz me deitarei, e também dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Nosso sono é reparador e nossos sonhos são abençoados. Declaramos que toda forma de opressão espiritual que tentava nos atormentar é quebrada definitivamente. Somos livres para adorar, orar e servir a Deus sem interferência maligna. Lucas capítulo 10 versículo 19 promete: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Temos autoridade sobre todas as forças das trevas. Proclamamos que nossa vida financeira entra numa nova fase de estabilidade e crescimento. Acabaram-se os altos e baixos constantes. A partir de agora, há crescimento sustentável e prosperidade constante. 3 João versículo 2 ora: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Prosperamos em todas as áreas da vida. Quebramos toda a maldição que nos fazia sempre ser esquecidos na hora das promoções e reconhecimentos. Nossa hora chegou e seremos lembrados para honras e posições de destaque. José foi lembrado pelo copeiro quando chegou sua hora, conforme Gênesis capítulo 41 versículo 9. Assim acontece conosco agora. Anulamos toda a maldição que causava acidentes domésticos e problemas constantes em nossa casa. Nossa residência se torna um lugar seguro e harmonioso onde a presença de Deus habita. Salmos capítulo 127 versículo 1 declara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Deus é o fundamento de nosso lar e tudo funciona perfeitamente. Declaramos que relacionamentos que foram quebrados por mal-entendidos são restaurados. Deus traz reconciliação onde havia separação e perdão onde havia mágoa. Colossenses capítulo 3 versículo 13 nos orienta: suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O amor de Cristo restaura nossos relacionamentos. Quebramos toda a maldição que atacava nossa capacidade de tomar decisões sábias em momentos cruciais. A partir desta oração, escolhemos sempre o melhor caminho porque somos guiados pelo Espírito Santo. Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6 nos orientam: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Proclamamos que nossa vida se torna um ímã para oportunidades abençoadas. Pessoas procuram por nós para oferecer negócios, parcerias e projetos prósperos. Nossa reputação de integridade e competência se espalha e abre portas. Provérbios capítulo 22 versículo 29 ensina: viste um homem hábil na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante homens de posição inferior.
Anulamos toda maldição que nos fazia sempre dar um passo atrás quando era hora de avançar. A partir de agora, temos coragem para conquistar novos territórios e alcançar patamares mais elevados. Josué capítulo 1 versículo 9 ordena: Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus vai conosco para toda nova conquista. Declaramos que nossa influência positiva se expande para alcançar muitas vidas. Assim como uma pequena luz dissipa grandes trevas, nossa vida ilumina o caminho de outras pessoas. Mateus capítulo 13 versículo 33 compara o reino dos céus ao fermento que uma mulher misturou em 3 medidas de farinha até que tudo ficou levedado. Somos fermento divino transformando o ambiente ao nosso redor. Quebramos toda a maldição que nos fazia sempre ser incompreendidos e mal interpretados. A partir desta madrugada, nossas palavras são claras e nossos gestos são compreendidos corretamente. Comunicamo-nos com sabedoria e nossa mensagem alcança os corações das pessoas. Provérbios capítulo 25 versículo 11 ensina: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Anulamos toda maldição que atacava nossa esperança e nos fazia desistir facilmente dos nossos sonhos. A partir de agora, perseveramos até ver a manifestação completa das promessas de Deus. Abacuque capítulo 2 versículo 3 nos encoraja: Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Nossas visões se cumprem no tempo perfeito de Deus. Proclamamos que toda semente de bondade que plantamos no passado agora produz frutos abundantes. Aquelas pessoas que ajudamos e abençoamos se lembram de nós e retribuem nossa bondade. Gálatas capítulo 6 versículo 7 assegura: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Colhemos bondade porque plantamos bondade. Declaramos que nossa vida se torna uma fonte de inspiração para a próxima geração. Nossos filhos e netos caminharão em níveis ainda mais elevados de bênçãos porque preparamos o terreno para eles. Provérbios capítulo 13 versículo 22 afirma: O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Construímos um legado duradouro de fé e prosperidade. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta poderosa jornada de oração que transformou nossa vida para sempre. Nesta madrugada santa, presenciamos o poder de Deus quebrando toda maldição e liberando bênçãos sem medida sobre nós. Não foi coincidência que você se juntou a nós neste momento profético. Deus o trouxe aqui porque sabia que era chegada sua hora de libertação e transformação. Assim como os filhos de Israel saíram do Egito carregados de ouro e prata, você sai desta oração carregado de bênçãos e promessas cumpridas. Êxodo capítulo 12 versículo 36 registra que o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, de modo que lhes emprestaram o que pediam. Assim o despojaram aos egípcios. Sua época de despojo chegou ao fim e sua era de abundância começou agora. Quero que saiba que tudo vai ficar bem em sua vida. As tempestades que você enfrentou serviram para fortalecer suas raízes espirituais. Agora você está preparado para receber e administrar as bênçãos que Deus derramará sobre você. Isaías capítulo 54 versículo 17 continua válida: Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. A partir desta madrugada, você experimenta um novo nível de proteção, prosperidade e paz. Sua família será abençoada, seus negócios prosperarão, sua saúde será restaurada e seu futuro brilhará como o sol do meio-dia. Provérbios capítulo 4 versículo 18 promete: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se esta oração tocou seu coração e você sentiu o poder de Deus agindo em sua vida, demonstre sua gratidão curtindo este vídeo. Sua curtida não é apenas um clique, é uma declaração de fé de que você crê no que Deus fez por você nesta madrugada. Compartilhe esta oração com um amigo ou familiar que também precisa de libertação e bênçãos. Talvez alguém próximo a você esteja passando pelas mesmas lutas que você enfrentou. Seja um instrumento de Deus para levar esperança e transformação para essa pessoa querida. Lembre-se, quem abençoa é abençoado. Lucas capítulo 6 versículo 38 ensina: Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço,
porque com a mesma medida com que medirdes também vos tornarão a medir. Quando você compartilha a bênção, recebe bênção multiplicada. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o favor do Altíssimo o acompanhe todos os dias de sua vida. E que você seja testemunha viva do poder transformador de uma oração feita com fé na madrugada sagrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus os abençoe abundantemente.